mais uma live por aqui. Eu sou psicóloga Ramãe de Figueiredo. Todas as terças às 19 horas estou por aqui com o tema em saúde mental e emocional, e hoje o tema é sobre ansiedade. Quem está chegando aí, fique à vontade para estar aqui acompanhando esse tema relevante e tão presente no nosso dia a dia, né? Ansiedade. Fugir, lutar ou paralisar? Eis a questão, né? Esteja conosco por aqui até o final da live, mas para o finalzinho eu vou estar dividindo algo bem interessante para você estar colocando em prática no seu dia a dia, para estar lidando com a sua ansiedade, ok? Você que está por aqui, está chegando agora, me ajude aí a divulgar a live de hoje, divulgue aí para os seus amigos, para os seus contatos, para todos estarem por aqui, nos acompanhando nesse tema que vai ser sobre ansiedade. Lutar, fugir ou paralisar, eis a questão, não é mesmo? Quantas vezes no nosso dia a dia nós precisamos ter que enfrentar a ansiedade, que ela nos pega de maneira desprevenida muitas vezes, né? Para algumas pessoas que acabam não sabendo manejar muito bem, acaba sendo momentos muito difíceis, muito dolorosos, e estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre esse tema e trazer aqui algumas possibilidades para lhe ajudar a enfrentar no dia a dia. Como eu disse, mais para o finalzinho da live eu estarei aprofundando algo bem relevante para você estar utilizando no seu dia a dia para manejar a ansiedade. Então, vamos lá. Eu quero dividir com vocês sobre a importância dessa emoção chamada ansiedade e também dos problemas recorrentes que vêm dela quando ela está alterada, tá? Alterada no sentido de desordem, numa intensidade muito elevada e que prejudica de maneira muito ruim a nossa saúde como um todo, né? Porque acaba vindo sintomas físicos, sintomas psicológicos à nossa mente, e isso não é muito bom, tá? Não é muito bom para o nosso funcionamento e para a nossa saúde. Então, vamos entender o que é ansiedade? Pois bem, a ansiedade, ela é uma emoção e ela é uma resposta a um perigo ou ameaça experimentada por qualquer ser humano. Então, todos nós sentimos ansiedade, em alguns momentos da vida passamos a senti-la de maneira um pouco elevada, dependendo do que nós estamos vivendo. Então, eu quero começar aqui explicando que a ansiedade ela é uma emoção, nós nascemos com essa ansiedade, digamos assim, como todas as outras emoções que nós temos, como alegria, contentamento, tristeza, raiva, ódio, né? Então, a ansiedade ela é uma das emoções que faz parte do ser humano, ok? Então, quando ela aparece? Ela aparece quando eu sinto que algo está errado e eu preciso me defender e me proteger, tá? É nesses momentos, quando a minha mente ou meu corpo me dá algum sinal, então eu entendo que eu estou em perigo, eu estou em ameaça, e eu passo a ter uma intensidade um pouco melhor. Por quê? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele manda alguns sinais para a gente se proteger, até por conta da sobrevivência humana. Mas nem sempre o que está realmente acontecendo no meu corpo, na minha mente, é necessariamente para que eu precise me defender, né, de maneira tão intensa como às vezes os sintomas vêm. Então, quando a gente passa a refletir um pouco sobre os sintomas que aparecem, né, na nossa mente, no nosso corpo, e a reduzir a intensidade deles, a gente vai entendendo que é possível questioná-los, né? Ou seja, é possível a gente conseguir reduzi-los, né? Questionar, eu digo assim, os pensamentos, né? Ansiosos, não os sintomas físicos, mas sintomas físicos a gente consegue estar reduzindo. Então, a gente acaba tendo respostas na nossa mente, então vem pensamentos de preocupação, como imagens de situações temidas, as pessoas vão me julgar, vão me criticar, eu estou morrendo, estou em perigo nesse momento, tenho uma doença que ainda não foi diagnosticada,
E se alguma coisa ruim acontecer, não vou ser capaz de lidar com ela, tá? São alguns jeitos que essa ansiedade, esses pensamentos excessivos aparecem na nossa mente, tá? E no corpo vem um cansaço fácil, uma inquietação, uma respiração mais superficial, a pessoa geralmente fica um pouco mais assustada, com uma dificuldade de concentração, aparecem outros sintomas também, mas uma das coisas principais para a gente já iniciar a lidar com a ansiedade é a gente ter uma respiração mais profunda, mais pausada, para que a gente consiga também lidar com ela, tá? Se sentir assim diante de uma situação me faz de fato estar em perigo. Vou ler de novo aqui, que eu deixei aqui registrado. Se sentir assim diante de uma situação que me faz de fato estar em perigo, é natural. Então, por exemplo, estar diante da pandemia por conta desse Covid aí, né, que pegou a gente de surpresa. Então, eu me sinto ansiosa por conta desse contexto e eu senti no meu corpo que a minha mente, ela ficou mais agitada, com os pensamentos ansiosos, e meu corpo também teve alguns sintomas, é natural, então me diz que eu estou em perigo, tem uma certa ameaça, e daí eu recorrer para medidas de segurança para minha saúde, ter alguns cuidados necessários, é super funcional, porque me faz avaliar a situação da maneira como ela é. Então, de fato, há um certo perigo, né? O que acontece é que muitas vezes dispara uma ansiedade mais absurda em algumas pessoas no dia a dia e que acaba que não tendo, de fato, algo assim tão perigoso, tão ameaçador, né? A gente vai percebendo no consultório, quando a gente está conversando com a pessoa, tem algo que mudou, talvez que não gerou uma certa adaptação e precisa adaptar aquela situação. Então, a pessoa acaba, às vezes, não se sentindo muito bem e vindo alguns sintomas. Mas tem momentos que é super funcional a gente lidar com a ansiedade quando a gente vê quando tem um perigo, como a situação do Covid. Então, a ansiedade, quando alterada, ela inibe a nossa capacidade adaptativa, ou seja, muitas pessoas passam a fugir ou paralisar diante dessa experiência emocional. Então, a ansiedade nada mais é do que uma experiência emocional. Então, se eu lido com se eu paraliso, digamos assim, diante da ansiedade, eu deixo de me adaptar diante do que está acontecendo à minha volta. Então, isso acaba não me levando um pouco mais para frente da vida, né? Isso vai me prejudicando. Como estão? Estão me ouvindo bem? Estão acompanhando aí? Vou seguindo por aqui, tá, gente? E, como eu disse no final, eu estarei dividindo aqui com vocês um material, algo relevante para você poder estar colocando em prática aí no seu dia a dia para poder manejar a ansiedade. Então, voltando um pouquinho aqui do que eu estava dizendo. Então, a ansiedade, quando alterada, ela inibe a capacidade de a gente se adaptar. Então, tem momentos específicos da vida que pode ocorrer uma certa alteração da nossa ansiedade. Então, momentos, por exemplo, como na gestação, tá? Como no período do puerpério, são momentos momentos de mudança, que geram um certo desconforto, uma certa adaptação. Então, pode gerar uma alteração dessa ansiedade. Situações também de perda de emprego, mudanças repentinas, né, que exige da pessoa uma resposta para a gente estar enfrentando, né, e às vezes acaba que não encontrando recursos para estar lidando com aquele momento, então acaba tendo uma certa alteração. E daí, gente, nada melhor do que como a gente lida com o que a gente está vivendo é que faz toda a diferença. Gravem isso, tá? Como eu lido com o que eu estou vivendo é que faz toda a diferença na minha qualidade de vida. Então, se eu me sinto um pouco ansiosa diante de algo que está me trazendo desconforto, que eu percebo que aquilo já não está bem, que já não está natural, é necessário, claro, procurar ajuda, né, profissional, mas perceber, né, o que aquilo, o que está influenciando aquilo e de que maneira que eu posso lidar com esses sentimentos que estão vindo, porque junto com a ansiedade, às vezes vem também mistura de outros sentimentos para algumas pessoas.
Então, a alteração da ansiedade é quando as preocupações são excessivas e traz um prejuízo significativo à vida da pessoa. Pode causar transtornos psicológicos que afetam significativamente as pessoas. Então, existe aquela ansiedade mais natural e aquela ansiedade mais patológica que está dentro de alguns transtornos psicológicos, né? Então, transtorno de ansiedade generalizada, né? Uma fobia específica, uma ansiedade social, por exemplo, também um transtorno de pânico, são alguns quadros clínicos que acabam agravando a ansiedade e precisa ser tratado, né? O próprio estresse pós-traumático também é um deles. Então, esses transtornos psicológicos, em alguns casos, somente a psicoterapia ajuda, ou é preciso, às vezes, também a inclusão de alguma medicação, né, para que a pessoa consiga ter um equilíbrio, né, um equilíbrio emocional de tudo que ela está sentindo, tudo que ela está vivendo, tá? Então, eu separei alguns questionamentos aqui para você, que está me acompanhando aqui na live de hoje, para você refletir um pouquinho sobre essa ansiedade do dia a dia, né? É claro que não é tão simples às vezes, mas acredito que possa te ajudar a refletir aí. Então, uma pergunta, tá? Para te ajudar a pensar como está a sua ansiedade. Reflita, qual é a primeira vez que você recorda de ter se sentido ansioso? Você consegue lembrar aí de qual momento, talvez a tua última semana aí, que você se sentiu mais ansioso? Uma segunda pergunta. Você se sente ansioso a maior parte do tempo ou apenas ocasionalmente? É bom se observar, gente. Quando a gente se observa, a gente consegue aumentar o nosso autoconhecimento e entender o porquê de algumas coisas que vêm, né, de alguns sentimentos que aparecem na nossa mente, alguns sentimentos que aparecem no nosso corpo, né, enfim. Sua ansiedade é leve, moderada ou grave? Você consegue perceber? E a última, você se sente ansioso durante todo o dia ou apenas em situações particulares? Tá? Então, são alguns questionamentos para ajudar você a refletir sobre a sua ansiedade e sobre como você pode estar identificando se ela é mais natural ou às vezes pode ser mais patológica. Como estão aí, estão me acompanhando por aqui, vou seguindo a live, tá, gente? E vou dividindo aqui com vocês o que a ansiedade nos proporciona e também, é claro que ela tem alguns benefícios, né? A ansiedade, ela nos faz também, em alguns momentos, agir, sair da nossa zona de conforto para lidar com algumas questões que faz sentido para a gente, né? E, é claro, quando a gente percebe que não está muito legal, a gente precisa reduzir a ansiedade, tá? Então, esses são alguns questionamentos que eu deixei aqui para vocês. Como eu disse antes, a ansiedade é uma experiência emocional, com cada pessoa a experiência emocional ela é vivenciada à sua maneira, na sua intensidade. Então, não deixe de se observar no seu dia a dia e perceber como a sua ansiedade ela se comporta aí, tá? Até deixei anotado um exemplo aqui que eu quero dividir com vocês, como a ansiedade aparece para mim, tá? É para todos nós que a ansiedade aparece, como eu disse no início. Então, para mim, pensar na minha agenda da semana, digamos assim, de uma maneira mais planejada, faz todo sentido. É claro que um planejamento flexível, sabendo que existem variáveis e que nem sempre estão no nosso controle, não é mesmo? Então, refletir sobre a minha semana e tê-la de uma maneira planejada me ajuda muito. Por quê? Porque eu sei que está anotado lá, né? E quando talvez em algum momento o sintoma, né, de ansiedade aparecer, eu já sei que está anotado lá os meus compromissos. Como o meu compromisso aqui com vocês, todas as terças, às 19 horas, conversando sobre um tema em saúde mental e emocional. Lembram que eu disse que iria dividir com vocês algo para vocês lidarem com a ansiedade? Então, como eu disse, eu vim falando aí sobre ansiedade, lutar, fugir ou paralisar, eis a questão, né? Então, nada melhor do que a gente enfrentar a nossa ansiedade
tá? Porque quando ela paralisa, ela nos deixa de maneira ruim, a gente passa a não seguir com o que a gente gostaria, por exemplo, e a gente também fugir dela também não é muito bom. E lutar com ela é no sentido de a gente estar enfrentando, né? Quando a gente enfrenta a nossa ansiedade, a gente entende o que está acontecendo e passa a ser melhor. Então, foi desenvolvido, gente, um recurso que eu já uso faz um tempo, até no consultório, quem é meu paciente sabe, que é a estratégia Calme-se, tá? Ela é uma estratégia desenvolvida por um profissional da área da psicologia cognitivo-comportamental, da qual eu sou especialista, e ele desenvolveu esse material bem bacana e eu quero trabalhar aqui com vocês um pouquinho, para vocês estarem, quem sabe, utilizando aí no dia a dia de vocês. É claro que nada, gente, nada do que eu trago aqui, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, substitui um processo terapêutico. A ideia é para a gente poder compartilhar conhecimento e ajudar vocês de alguma maneira. Então, falando sobre a estratégia Calme-se, tá, gente? Então, o primeiro passo é aceite a sua ansiedade, tá? Quando a gente entende que é importante a gente aceitar a nossa ansiedade, né, que ela vai vir em algum momento e que não é tão confortável, mas que é possível a gente aceitar, assim como uma visita estranha que às vezes vem à nossa casa e que a gente não é tão... talvez a gente não tinha se planejado para receber aquela visita, por exemplo, assim, aceitar a ansiedade é fundamental. E o C, que é o contemple as coisas em sua volta, quando a gente passa a olhar mais para o nosso presente, a olhar para o que está acontecendo de fato, a estimular os nossos 5 sentidos, por exemplo, isso nos ajuda muito e muito a se acalmar, tá? Então, o primeiro passo é aceitar a ansiedade, o C é contemplar o que está à sua volta, e o A é haja com a sua ansiedade, por isso não paralisar, porque quando a gente age apesar de se sentir ansioso, a gente entende que é isso aí, nós precisamos seguir, tá? E o L é o libere o ar de seus pulmões, né? Quem sobrevive sem respirar? E uma das coisas que atrapalha muito a ansiedade é justamente, às vezes, a respiração, ela não está muito adequada, tá? Então, quando a gente consegue ter uma respiração mais profunda, mais pausada, nos ajuda muito. E o outro passo é mantenha os passos anteriores, tá? Que é a letra M. Então, aceite a sua ansiedade, contemple as coisas em sua volta, haja com a sua ansiedade e libere o ar dos seus pulmões. E a letra E, examine seus pensamentos. Isso mesmo, quantas vezes nós estamos com pensamentos ansiosos e precisamos lidar com eles, aqueles pensamentos de si, né, pensamentos que geram muitas preocupações excessivas. Então, questionar esses pensamentos, né, refletir sobre pensamentos. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito os pensamentos automáticos que vêm à nossa mente e que é importante estar questionando, tá? E o S é sorria, você conseguiu, ou seja, né, você conseguiu lidar com a sua ansiedade. E a gente precisa saber como é que eu posso dizer? A gente precisa saber celebrar aquilo que a gente conquista, né? Então, saber aceitar a sua ansiedade e lidar com ela é uma conquista. Por isso, quem desenvolveu a técnica colocou esse passo. E o último é espere o futuro com aceitação, porque hora ou outra a ansiedade vai aparecer. E não querer, não sentir ansiedade é algo que fica muito difícil, tá? Então, entender que é possível esperar a ansiedade, né? E de maneira com aceitação faz toda a diferença, tá, gente? Então, hoje era isso que eu tinha aqui para dividir com vocês nessa live, falando sobre ansiedade, lutar, fugir ou paralisar. Espero que tenha sido um ótimo bate-papo aqui, que vocês possam
está acompanhando, dividindo aí para quem não pôde acompanhar com a gente essa live. Então, como eu disse antes, ela vai ficar salva também no YouTube, então vocês podem estar acompanhando depois ela lá na íntegra. E guardo vocês aqui na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, falando sobre um tema em saúde mental e emocional. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, me mandem nos comentários, também no direct, que eu ficarei bem contente de poder estar preparando algo para trazer para vocês, ok? A intenção é que está ajudando e está dividindo conhecimento para vocês também conseguirem lidar aí com várias questões que envolvem a saúde mental e emocional. Então, vou encerrando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima terça-feira, às 19 horas. Tchau, tchau, gente.